cujo tema a ser tratado é Big Data e Inteligência Artificial nos procedimentos de controle governamental. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Departamento de Contabilidade e Atuária, em especial a coordenação do Congresso USP, que possibilitou a realização deste fórum. Agradecer também à equipe do Contigov, que sempre está presente e fazendo, né, que os eventos aconteçam. E não poderia deixar o meu agradecimento aqui especial ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que permitiram, né, a participação dos profissionais, e aqui é importante ressaltar, sem custos para o evento, né, que a Patrícia faz uma cartinha pedindo para liberar o profissional e ainda arcar com as despesas, né, para a vinda deste profissional. Então, é um agradecimento especial pelo apoio, a segunda vez, né, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e agora também que seja a primeira de muitas vezes dessa colaboração, dessa parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, eu chamaria para compor a mesa os nossos palestrantes, o professor José Dilton Alves Diniz, que também é auditor, né, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E Ricardo Kenji Oshima e Fábio Domingos Tamamoto, representando aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós também temos aqui a presença, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Fabrício Carvalho Macieira, nosso ex-aluno, né, Fabrício, e que também compõe a equipe que trabalha junto com o Ricardo e o Fábio. Antes de passar para a apresentação, inicialmente a apresentação do José Dilton, em seguida do Ricardo e do Fábio, cada um terá 30 minutos para apresentar e nós teremos aí 20 minutos para perguntas, considerações, sugestões. Então, só para nos organizarmos, né, enquanto dinâmica do fórum, tá? Eu só gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o Contigov. É bom assim, né? O José Dilton, né? Já tivemos tantas vezes juntos, né, José Dilton, que a gente já está conectado aqui, né? O Contigov, ele é um grupo, é o Centro de Estudos em Contabilidade e Governo, que está vinculado ao Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP, e o nosso objetivo é produzir e disseminar conhecimento sobre as informações contábeis para a gestão de políticas públicas e entidades públicas e promoção da transparência e a contabilidade. Nós entendemos que a contabilidade só faz sentido se ela fizer diferença na gestão pública, consequentemente na utilização dos recursos e nos benefícios que ela promove para a sociedade. Então, este tem sido o nosso foco de atuação. Os coordenadores, eu, Patrícia, e o professor Gilberto de Andrade Martins, e temos vários membros, tanto alunos de graduação como de pós-graduação, professores, né, docentes de outras instituições, que compõem aqui o nosso grupo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só entrar em contato a partir, né, do Facebook ou então pelo e-mail, contigov_fe@usp.br. Então, já, né, passando aqui a palavra para o José Dilton. José Dilton, muito obrigada por ter aceitado o convite e fique à vontade, né, para conduzir a sua explanação. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente acha que boa tarde é mero formalismo, não é formalismo, é para que a gente tenha aqui um momento legal, né? Tá aqui sem tá noutra atmosfera, mas nós queremos trazer vocês aqui para discutir um pouco do que a gente tem feito, tanto do ponto de vista acadêmico, que tudo que nós vamos desenvolver aqui por trás, sempre existe um professor, né? Tudo que a gente faz sempre existe um professor, e com certeza
tudo isso que a gente começou a desenvolver aqui teve um embasamento teórico e existiu toda uma série de estudos de estratégia para que essas ferramentas que nós vamos trazer aqui para vocês, elas pudessem ter sido uma realidade hoje nos tribunais de contas. Então, como já foi apresentado, eu sou o José Dilton, sou professor do PGCC da UFPB. Eu sou também servidor do Tribunal de Contas, sou técnico e lá eu sou responsável pela gestão da informação, que seria o setor que é responsável por gerir todo o arcabouço de informações que o tribunal tem, de dados, e transformar em informações que sejam úteis para a sociedade, para o nosso corpo técnico e também para os gestores. Então eu tenho essa tripla função lá nas atividades que eu desenvolvo no tribunal. Deixa eu só ajustar aqui. Então, um aspecto que eu tenho observado, e o nosso país, ele sempre viveu ciclos de crise. Eu diria para vocês que a cada 10 anos a gente tem uma crise e a gente, de alguma forma, consegue vencer essa crise, entra num momento de um boom e daqui a pouco o ciclo retoma. E uma coisa que eu percebo é que nessas crises, elas acontecem e não acontecem por acaso, né? E eu diria para vocês que muitas vezes nós somos chamados país do improviso. Tá? Quem de vocês aqui deixou para estudar no último dia, 1 hora antes da prova? Ninguém. Ninguém fez isso, né? Os clientes de vocês aqui, o pessoal que trabalha, quantos deixaram para entregar o imposto de renda no último dia? Então, veja só, nós somos esse país do improviso e essas crises, elas vêm. Mas uma coisa que me chama a atenção é de que quando essas crises acontecem, então nós precisamos de alguma coisa muito forte, que eu diria para vocês, que seria a chamada vigilância social. Então, quando nós temos uma sociedade vigilante, a gente pode dizer que essa sociedade ela ganha status civilizatórios. E sem esse controle efetivo, as coisas não vão funcionar muito bem. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu percebo quando eu viajo o Brasil afora, em algumas cidades, eu quando enfrento uma faixa de pedestre, em alguns locais as pessoas param para os pedestres passar. Em outras cidades isso não é alcançado. Mas se você for ver no nosso Pacto Federativo, você vai ver que as leis são para ser aplicadas em toda a federação. Por que os lugares uns param e outros não param? Tá? Possivelmente por um controle efetivo. Então, quando você tem um controle efetivo, as instituições funcionam plenamente. Você pode estar pensando que isso é questão cultural. Não é questão cultural. Em 1900, naquele problema que a gente teve lá em Nova Orleans, houve aquele caos todo, aquelas inundações, e aquela sociedade que a gente reputa por ser uma sociedade altamente civilizada, quando um certo tempo lá as coisas pararam de funcionar, as pessoas estavam se degladiando no meio da rua, um matando o outro. Por quê? Porque o poder público deixou de exercer as suas funções, o controle não foi exercido, então a sociedade mergulhou no verdadeiro caos. Então, quando a gente tem os controles efetivos, as coisas tendem a funcionar melhor. Então, nós que fazemos o controle governamental, principalmente a parte externa, quando a gente tem um controle bem efetivo, as coisas funcionam bem. Toda essa série de escândalos que estão acontecendo aí, isso eu diria para vocês, os dados, eles sempre surgiram dos tribunais de contas. Toda a Lava Jato, tudo começou com os dados que são gerados pelos tribunais de contas. E todas essas ações policiais que tem por aí, as fontes são aqueles dados que os tribunais de contas disponibilizam para a sociedade. Então, nós temos um papel muito, muito forte nesse processo de controle e do combate à corrupção. E hoje nós vivemos um momento que eu diria para vocês, e até então nós tínhamos uma concentração de poder e
E hoje nós temos, eu diria para vocês, uma difusão do poder. Então, a difusão do poder é quando todos têm acesso à informação. Então, quando você tem informação, você tem poder de decisão, poder de controle. Então, hoje, dada a tecnologia, nós temos hoje uma tecnologia que ela chega a todos nós. Hoje eu estava vendo uma palestra e uma das coisas que me chamou a atenção é algumas profissões que vão ser extintas, e o carinha falou lá que possivelmente os jornalistas vão ser extintos, né? Eu não vou citar os outros, mas esse me chamou a atenção, e ele até argumentou, ele disse, todo mundo hoje faz uma live, faz ao vivo, etc. E eu percebo isso lá em casa, as meninas estão um pouco desligando mais para a TV, né? O negócio é mais nas redes sociais, aconteceu isso, aí daqui a pouco, 3 horas depois sai na televisão, então não tem mais nem graça, né? Então a tecnologia ela tem essa capacidade de disseminar o conhecimento. Então nós vivemos isso de uma forma muito intensa. E dada essa quantidade de informações, a gente vai precisar eu diria para vocês, de ferramentas que sejam capazes de nos nortear e dar conta dessa quantidade de informações. Na Estônia, né, é um dos países que eu diria para vocês que é mais high-tech, né, que a gente pode imaginar. Lá já tem juízes que vai substituir, ou robôs que vão substituir juízes. Né? Então vocês veem até que ponto o uso da tecnologia está. Né? O Vaticano, não sei se vocês sabem, mas já tem um app do Vaticano para se confessar. Estão rindo por quê? Não viram isso ainda? Isso é antigo. Vocês estão rindo atrasados. Isso faz um bom tempo, viu, gente? Isso aqui é conhecimento bem antigo, esse negócio do app. Vocês não estão confessando o pecado em vocês. Talvez seja o problema, seja esse. Né? Vocês não estão preocupados com o mundo espiritual. Então, gente, mas tudo isso é possível quando a gente começa a fazer uma boa gestão dessas informações. Então, quando nós temos essa gama de informações, não é poucas informações que nós temos hoje, nós temos a capacidade, se a gente tem essa capacidade de gerar todos esses dados, nós vamos gerar informações que são bastante úteis para tudo que nós fazemos na nossa vida. Então, o que eu percebo hoje assim é que a gente vive um certo modismo, né? Até então nós só tínhamos o Uber, né? E depois veio o Cabify, depois veio o 99 e etc. Então quando a gente lança uma determinada ferramenta, todo mundo corre para aquela ferramenta. Mas a gente tem que estar pensando mais longe, né? O Uber já está pensando em quê? Em aeronaves, coisa do tipo, né? Já entrou em outro mercado. E a gente, como controle, a gente tem que todo dia estar se reinventando. Eu estive o ano passado aqui apresentando algumas ferramentas. Eu lamento informar para vocês que algumas delas a gente já descontinuou. Porque já tem tecnologias mais robustas que não valeu a pena a gente manter mais aquilo. Então a gente tem que estar sempre, eu estou pensando aqui, já no próximo congresso que eu vou trazer para vocês. Nesse vai rolar, mas a gente já tem alguns projetos em andamentos que eu diria para vocês são bastante robustos, que seria bem importante a gente trazer aqui numa outra fase para vocês. Então é isso que está acontecendo. Então nós estamos numa era da inteligência artificial, mas se fala tanto em inteligência artificial, que raio é essa inteligência artificial, né? Lá a gente tem o setor da inteligência no tribunal, que a gente até mudou o nome por conta de não ser taxado em outras coisas, né? Porque passa no corredor, ali são os inteligentes, aquela sala é a sala dos inteligentes, mais ou menos isso, mas a inteligência artificial nada mais é do que um modelo computacional que é capaz de emular, ou seja, de simular as atividades intelectuais. Tá? Nós vivemos hoje, eu diria para vocês, na quarta geração, na quarta revolução. Nós vivemos o vapor, vivemos depois a energia elétrica, depois vivemos a revolução das telecomunicações, com o advento da internet, e hoje nós vivemos a revolução da informação. Informação hoje é poder. Literalmente, quem tem informação tem poder, tem muito para fazer. Aí muitas vezes a gente pega esses aplicativos de celular, né, e a gente fica pensando, mas como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Ele não faz propaganda, não faz nada, né? Pô, mas ele tem uma informação ali muito rica, né? Vocês envelheceram a semana passada, não foi? No app lá? Envelheceram, né? Vocês achando que estava tudo de graça, né? Os caras pegando as informações de vocês e vendendo. Então,
São esses aspectos que a gente consegue perceber. Então, dentro dessa estrutura de inteligência artificial, nós temos muita coisa para se analisar. Nós temos Big Data, nós temos análise a country, nós temos Machine Learning, tem uma série de ferramentas que está por trás de tudo isso. E a gente pensa que inteligência artificial é algo assim muito artificial, de fato que é, né? Mas é algo que já, desde 1950, que já se discute isso, né? Não é nem uma novidade, né? É uma coisa bastante discutida já na academia há um bom tempo. Então, é esse grande guarda-chuva que enquadra isso. Então, quando a gente vai trabalhar com inteligência artificial, naturalmente a gente vai precisar de dados para transformar em informações. Só que nós temos um problema que os nossos dados, a grande maioria deles, são dados não estruturados. É foto, é vídeo, é imagem. E essas informações, para a gente trabalhar com elas, a gente precisa sair desse mundo não estruturado e trazer para uma estrutura que a máquina possa entender. Para vocês que já sabem disso, a máquina só entende 0 ou 1. A máquina é minha burrinha, tá, gente? Ela só entende esses dois, não. A gente entende até 10, né? Mas a máquina trabalha só com 0 e 1, tá? Então, eu acho difícil a raça humana ser substituída pelos robôs, né? Porque a gente entende até 10 e os caras só entendem 0 e 1. Então, a gente está bem à frente deles. E eu tenho a perspectiva que eles não vão entender mais do que 0 e 1, tá? Pô, mas eles entendem 0 e 1 numa velocidade que a gente não dá nem para imaginar. Então, a nossa palestra vai tratar um pouco de Big Data, mas eu diria para vocês que o Big Data, nós temos os 4 Vs, né? Há quem diga que tem um quinto que seria o valor, né? Mas eu vou trabalhar com vocês a grande quantidade de informações, o volume de dados que são gerados hoje em dia é muito grande, tá? A velocidade com que isso acontece, com que esses dados acontecem, é muito. Enquanto eu estou falando aqui algumas palavras para vocês, milhões de e-mails estão sendo transmitidos, vídeos, redes sociais bombando. E essas informações são as mais diversas possíveis, que seria o terceiro V, que seria a variedade, tá? E a veracidade dessas informações, muitas vezes, elas não são aparentemente verdadeiras, mas existem mecanismos que podem verificar isso de uma forma bem mais simples do que se imaginava. Então, nós temos isso. O nosso modelo que nós estamos trabalhando, nosso modelo de auditoria, nós estamos trabalhando com essas 3 estruturas. Todas as ferramentas que a gente vai trabalhar, e eu diria para vocês que não adianta nós queremos fazer o controle social sozinho, sem pensar no gestor, sem pensar na sociedade, porque não vai rolar. A gente vai meio que enxugar gelo, que não adianta de nada eu estar uma briga de rato com o gestor público, né, tentando encontrar as irregularidades dele, ele tentando fugir da minha possibilidade de detecção. Então, hoje eu penso no controle, que ele interage mais com o gestor. Tá? Muitos gestores padecem porque não tem todo o conhecimento, nem tem uma gestão que seja capaz de cuidar disso. Eu diria para vocês que hoje é uma briga em termos de tecnologia de Davi e Golias. Tá? Você vai ver as cortes de conta, hoje tem um pessoal que investiu muito, né? Os tribunais de contas nesses anos investiu muito em tecnologia. E esses investimentos já se redundam em muitos produtos que estão elaborados que o gestor nem sabe que existe. Então, em termos de tecnologia, a gente vive esse momento. Então, nós temos o controle externo, então as ferramentas são desenvolvidas por controle externo, tá? Porque essa é a missão constitucional das Cortes de Contas, ou seja, o nosso papel constitucional é fiscalizar sobre os aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial, operacional, sobre a égide da eficiência, aquelas coisas que vocês já sabem. Então, é isso que nós fazemos. Então, isso é a missão constitucional. Mas aquilo que eu disse para vocês, eu tenho que fazer essa gestão, mas também pensar no gestor. Porque a gente não vai fazer um controle por controle, a gente quer fazer um controle para que possa funcionar, e a gente tem que ser parceiro do gestor. Mas vai chegar um certo momento que a gente vai trabalhar, digamos, de uma forma pedagógica, mas também o tribunal vai ter um certo momento que vai ter que utilizar os rigores da lei. Por outro lado, é o controle social. A gente não pode perder essa visão do controle social. Tá? O controle social, eu diria para vocês que não é aquela simples divulgação dos relatórios contábeis, que eu não sei se vai ser muito útil para isso.
até que ponto os relatórios contábeis vão ser úteis para a efetivação do controle externo pelo cidadão comum. Mas vai ter a sociedade organizada que pode pegar essas informações e de alguma forma torná-las úteis. Mas também existem algumas ferramentas que a gente pode ser mais lúdica para que as pessoas possam compreender melhor como é que está sendo feita a execução orçamentária, que a gente então, como órgãos de controle, a gente pode simplificar isso para a sociedade a partir dos conhecimentos que a gente tem e aí a forma como a gente evidencia isso para as pessoas. Então, a nova estrutura da governança governamental, eu acho que perpassa por esses 3 pilares que são fundamentais. Nós temos utilizado o nosso modelo de capacitação, a gente tem feito mestrados profissionalizantes, geralmente nos tribunais de contas, parceria com as universidades, criação de setores específicos para tratar de tecnologia da informação. Hoje fazem vocês, a minha equipe, eu tenho quatro técnicos comigo. Eu acho que São Paulo tem um pouco mais, os meninos depois podem falar, né? Mas assim, a gente é um privilegiado, que nós temos 4, né? E isso já é algo, dentro do espectro que a gente tem dos tribunais, já é algo, até as pessoas acham que tem gente demais, mas se nós formos reparar hoje, a maioria das coisas que acontecem, as auditorias, ela perpassa pelo esse processo de tecnologia. Tá? E eu diria para vocês, no curto prazo, eu não diria nem longo prazo, eu fiz uma profecia lá no tribunal, acho que em 2013, ela já está se concretizando, começou a se concretizar o ano passado. Muitas coisas que o auditor fazia, quem vai fazer hoje é um algoritmo. Tá? Para não falar em robô, para ninguém ficar assustado, a gente chamar um algoritmo que vai fazer esse negócio. Então, nós temos todos esses aspectos. E hoje, nós não podemos trabalhar sozinhos, nós trabalhamos em rede, né? Nós temos chamado Infocontas, que é uma rede nacional de informações estratégicas para o controle externo. Então, essa rede, eu trouxe alguns parceiros nossos, mas nós temos aí vários parceiros que não estão aqui, que também faz parte dessa rede. Então, nós temos todas as informações com nossos parceiros que podem ser úteis nos processos de auditoria. Circularização do nosso processo de auditoria, gente. Eu estava agora há pouco vendo uma palestra lá de tecnologia. No setor público a gente não está mais nem aí para negócio de circularização em termos de técnica de auditoria. Porque hoje já tem todas as bases de dados. Bom, quero saber quantos servidores tem uma construtora. Bom, eu já tenho a informação do CAGED na minha base. Tá? Quem for o beneficiário dos pagamentos, não preciso pedir mais um extrato bancário, porque eu já tenho na minha base os extratos bancários. Tá, então, não preciso mais desse tipo de situação. Então, a maioria das informações já estão todas internalizadas nos tribunais de contas e a circularização muito dificilmente a gente pode fazer. Amostragem. Eu diria para vocês que a amostragem, para a gente, está praticamente com os dias contados, né? A gente já tem todas as informações, eu tenho os algoritmos que faz tudo aquilo lá. Então, a questão da amostragem hoje está sendo substituída por gestão de risco. Tá? Então, eu diria para vocês que seria uma amostragem mais direcionada e mais eficiente sob a perspectiva de eficiência do que se faz nos procedimentos de auditoria. Então, são aspectos que a gente ganhou bastante. E esses relacionamentos, é possível a gente entender essa esteia. Até então, a gente não tinha condições dessas coisas simples de entender que, digamos, o órgão público está contratando com a OCIP, que contrata com a empresa, que essa empresa tem um sócio que trabalha na prefeitura, que é irmão do prefeito. Então, isso até então a gente não tinha noção. E hoje a gente já consegue ver isso a partir das bases, fazendo esse cruzamento. Aí a coisa se complica. Aqui ainda dá para fazer, né? Mas quando é uma estrutura dessa, aí não dá mais, né? Que eu vou pegar o telefone do cara, do vizinho dele, onde ele mora, quem são os amigos dele no Facebook, aquela coisa toda. Então a gente começa a cruzar esses dados. Então aí o nosso cabeção pira, né? Não rola. A gente não consegue dar conta disso. Então a gente vai precisar de algoritmos de cruzamento de dados que com certeza vão nos ajudar. Então, eu já começo a falar aqui, então, de trabalhar em rede é muito importante. Veja só, a gente junta esforço dentro da rede, dos tribunais de contas, que é possível nós usarmos aquilo que a gente desenvolve e disseminar esse conhecimento e um vai aperfeiçoando. Esse primeiro trabalho aí surgiu, eu diria para vocês, em 2012.
Foi o primeiro trabalho, né, que foi feito em Pernambuco. Nós pegamos a ideia de Pernambuco e fomos amadurecendo. Hoje a gente tem um painel que congrega as folhas de pagamento desses 4 estados que vocês estão vendo aí, adicional a isso os servidores estaduais, municipais e federais. E aí a gente, dentro desses 4, a gente procura saber quem é que está fazendo a acumulação ilegal. Então aí você vai ver ali, deixa eu ver aí, tem um servidor ali que está com 5 vínculos. Eu acho que tem na Paraíba e em Pernambuco. Então, como é que a gente fazia isso antes, né? Hoje, com esse sistema, eu não vou entrar nos detalhes dele, mas hoje eu consigo saber fazer auditoria de previdenciária. A gente vai fazer auditoria previdenciária e a gente faz por amostragem, né? Via de regra, a gente faz isso por amostragem em termos de valores agregados. Hoje, eu tenho condições de saber que o CPF 5.000 alguma coisa, ele foi recolhido para aquele CNPJ, aquele CPF, tal valor, e foi deixado de ser recolhido para aquele valor. Então, vocês percebem que dentro desse contexto eu consigo mergulhar em informações que imaginava. Antes não se pensava como eu poderia fazer uma análise de uma folha de pagamento do servidor específico. Eu posso criar roteiro no meu sistema que me alerte quando um servidor tiver algum problema de remuneração. Então eu não preciso fazer mais amostra. O próprio sistema já me elenca todos os servidores que têm inconsistência na folha de pagamento. Então esses sistemas eles já começam a fazer isso. Isso aqui foi um caso bem sucedido. Hoje a gente trabalha em parceria com esses 4 que são vizinhos, né? Porque geralmente os munícipes fronteiriços, eles trabalham no estado e trabalham no outro, achando que só o Tribunal de Contas da Paraíba não pega, mas agora a gente está integrado, então a gente consegue dominar todo aquele pedaço ali. Então quem está fazendo isso está se dando mal. Nós temos também, gente, o que eu falei para vocês. Hoje nós já trabalhamos com algo muito forte que está sendo desenvolvido, é gerenciamento de risco. Nós temos essa ferramenta, é o FING, fiscalização de gerenciamento de risco. Então é uma ferramenta que a gente desenvolveu a partir do cruzamento das mais diversas bases de dados que se possa imaginar. Então essas bases, só dizendo para vocês algumas, a gente tem a base da execução orçamentária, eu tenho a base da Receita Federal, do cadastro das pessoas e das empresas, eu tenho um cadastro da Justiça Eleitoral, eu tenho do Ministério do Trabalho, CAGED e RAIS, CNIS, alguns tribunais trabalham com CNIS. Então, a partir dessas informações, eu consigo trabalhar várias características que podem trazer risco nos processos de auditoria. Então, esse sistema, o primeiro módulo dele, nós conseguimos ver risco e licitação. Então, o que é que nós fazemos? A partir de cerca de 250 trilhas de auditoria ou tipologias de auditoria, a gente consegue fazer esse cruzamento e consegue entender que o CPF 5045, aquele que foi contratado, ele trabalha na prefeitura, ele tem um cargo efetivo e conseguiu ganhar uma licitação naquele município, tá? Ou que ele tem um grau de parentesco muito com o prefeito, ou que a empresa com capital de R$100 pegou uma obra no setor público de 10 milhões. E coisas desse tipo, a gente começa a fazer essas trilhas de auditoria. Eu citei só umas 5 para vocês, mas nós temos catalogado cerca de 200. Então, hoje, quando for amanhã, de 5 horas da manhã, o nosso sistema, o FING, já dispara um e-mail para o auditor dizendo, olha, hoje foi feita tal licitação e essa licitação tem tais e tais tipologias que podem trazer prejuízo ao erário. Seria bom que você fosse verificar e fazer a análise que você deve fazer. Então, o que a gente faz? Daquele arcabouço todo que eu tenho ali, eu já vou direcionar onde que o auditor vai trabalhar. Então, o FING ele tem essa característica. E aqui nós temos esse gráfico de relevância-risco, né? Ou seja, materialidade, valor risco, porque de repente pode ser que seja uma licitação muito pequena e não vai ser capaz de fazer isso. Nós temos uma outra ferramenta que envolveu muito desenvolvimento, que é o preço da hora. Esse preço da hora
como o próprio nome diz, é o preço da hora, que é aquele que é tempestivo, né? E da hora para o linguajar dos jovens hoje é algo que é bem interessante, né? Então, a gente pega essas duas coisas. Então, essa ferramenta, ela foi desenvolvida, eu não vou nem passar isso aqui, eu vou dar só a ideia para vocês. O que acontece hoje? Hoje eu estou com a base de dados das notas fiscais eletrônicas do Estado da Paraíba, eu tenho todas as notas fiscais, e a partir das informações das notas fiscais eu consigo montar toda uma estrutura que vai me gerar isso aqui, ó. Eu consegui encontrar lá na Paraíba, onde eu defini qual seria o local que está vendendo combustível mais barato. Tá? Eu vou lá e o sistema me dá. Então eu posso fazer isso via web ou eu posso fazer via um app. Tá? Então eu escolho um produto ou digitando o produto, ou digitando o código de barra, ou pistolando, né, o código de barra, e ele já me diz onde é que isso é feito. Então o app eu consigo definir as regras para ele, ele vai me dar essa informação. Eu escolho o raio que eu quero que busque, eu quero bem próximo de mim, eu não quero sair mais que 1 km de onde eu estou, aí o app vai dizer, olha, nesse raio de 1 km, o local mais barato para você comprar o vinho é esse aqui. Então ele dá mais ou menos essa informação, tá? As informações de cima para baixo, onde você encontra os produtos mais baratos. Outro aspecto que a gente pode fazer, dentro desse app, a feira de casa, né? Então, você antes de sair para a feira, você consegue cadastrar lá a tua feira, coloca os itens da feira, e a partir desses itens, o próprio sistema vai lá e calcula o local onde você vai comprar a feira mais barata, e você define até que ponto você quer se deslocar. Então ele diz, ó, até onde você está disposto a ir, andar, esse aqui é o local mais barato que se tem. Tá? E nós temos isso. E tá ao lado ali, gente, eu acho que essa parte aqui, isso aqui é a cesta, isso aqui é um dos produtos interessantes, ao mesmo tempo preocupante. O PROCON faz aquela, não sei se aqui em São Paulo tem, lá na Paraíba tem, o PROCON faz o valor da cesta básica. Então lá na Paraíba são 20 pessoas que fazem a pesquisa da cesta básica. Depois do app, é só aplicar ali, ó, já diz onde é que estão os itens e onde você vai encontrar o preço da cesta básica. Então, com um clique, você tem, a cada minuto, você é capaz de saber qual o preço da cesta básica. E eu tinha 20 pessoas que faziam isso. Esse sistema tem um mês, gente. Na segunda semana eu tive que explicar lá para o pessoal do PROCON como é que ia ficar a situação deles. E isso eu diria que é a parte mais chata que se tem, né? Eu digo, olha, vocês vão ter que procurar outra coisa para fazer, porque essas pesquisas agora estão automatizadas. Então, vocês vão ter que ser realocados. Eu imagino que o governador vai realocar vocês em outros locais, porque eram 20 pessoas que faziam isso. E agora uma só pessoa com um clique programou isso a todo instante, você sabe o preço disso aí. Gente, está aqui. Um outro que nós temos, o assistente, esse robô auxilia os gestores públicos nos gastos com saúde e educação. Eu diria para vocês que isso aqui, o assistente começou a desenvolver esse ano juntamente com uma pesquisadora, a professora Thaís, ela não está aqui, mas ela com a equipe dela e com a nossa, nós desenvolvemos esse sistema, que é basicamente o que esse sistema vai fazer, gente. Eu vou ser bem mais preciso, que daqui a pouco eu vou receber uma plaquinha para dizer adeus, né? Até logo. O que esse sistema vai fazer? Hoje, os dois maiores gastos que tem no setor público municipal é saúde e educação. E a gente, por questões constitucionais, nós temos que garantir a aplicação mínima. E essa aplicação mínima, como é que eu vou fazer isso? Aí, então, o auditor, a gente tem uma base de dados lá, que no relatório da auditoria ele dizia o que era e o que não era gasto com saúde e educação. Eu peguei toda essa expertise dos auditores, eu tenho isso parametrizado, peguei toda essa expertise dos auditores e rodei um algoritmo para ele classificar o que era despesa que se incluía e que não se incluía nos gastos com a educação. Com a intenção de que o tempo que o auditor hoje gasta analisando item a item, ele não vai precisar mais gastar, porque um algoritmo vai fazer isso para ele, vai classificar o que é gasto com saúde e com a educação. Gente, depois que a gente começou a rodar o modelo, olha a acurácia do modelo. A gente conseguiu uma acurácia média de 98%. Então, a gente consegue acertar 98% com o algoritmo a classificação correta de saúde e educação. Então, isso é algo que eu diria para vocês magnífico.
E o que os auditores vão fazer? Tem tanta coisa para fazer, gente. Isso aqui, como é braçal, que ele tinha que ir lá olhar despesa por despesa, ele não vai precisar fazer mais isso. Então, foi isso. E por fim, para terminar, nós temos a turmalina, tá? A turmalina é um robô que vai entrar em cada site de cada prefeitura e vai buscar aquilo que a lei diz que o site deveria ter de transparência. Então, antigamente eu tinha 12 auditores que ficavam trancados em uma sala 2 semanas para fazer esse levantamento do tem e não tem. Tem as despesas orçamentárias? Tem a liquidada? Tem. Ficavam fazendo isso. Tem a licitação? Tem um processo licitatório? Então, a própria lei, a lei e o decreto que regulamenta a transparência, eles têm isso aí. Tem a lista do que tem e o que não tem. Então, era cara crachá, né? Cara crachá. Então, a gente resolveu criar um robô que ele faz isso e ele faz até já é um score, tá? Aqui vocês podem ver que eu acho que a tela está pequena, mas aqui seria o score de cada município, né? Para a gente incentivar a competição. Isso aqui é levado muito a sério lá na Paraíba, né? O cara, quando está em terceiro, como é João Pessoa, a controladora fica me ligando lá, por que João Pessoa está em terceiro? Aí que ela quer ficar em primeiro, então isso é só lutar. Quem está lá embaixo, aí é uma tristeza, né? E começa a culpar a turmalina que ela não está conseguindo ler a informação, que ela está sendo incompreendida, aquela coisa toda. Então nós temos isso aqui. E aqui esses fatores, ele vai dizer, despesa, os pontos que ele teve, receita, as licitações, as informações que ele era para ter, de 90 ele só tem 80, e aí sai tudo isso. Mas o mais interessante, gente, é que isso aqui já gera um relatório automático. Já gerou um relatório automático que, quando o município não atinge o que a lei determina, já gera um relatório automático, e esse relatório vai para lá. E os dados, as informações são confiáveis? São os dados informados pelo gestor. São confiáveis? Não, aí a questão, o primeiro momento é o seguinte, o primeiro momento é achar se a informação existe ou não. É a primeira fase. Depois a gente analisa a usabilidade. E por fim o auditor vai ter que fazer a parte dele, ver a confiabilidade desses dados e fazer outros cruzamentos. Por enquanto funciona desse jeito. Tá? Como a informação é declarada, aí tem esse problema. Gente, hoje nós vivemos esse momento, tudo que eu falei para vocês, talvez tenha assustado alguns de vocês, acabou, eu já sei. Nós temos aqueles caras que eu diria para vocês que são fatalistas, né? Que pensam que, apocalipse, vai acabar tudo, vai incendiar tudo, o mundo vai se acabar. E a gente não pode jamais utilizar esses robôs, porque esses robôs vão acabar com a espécie humana, né? Nós temos essas pessoas que pensam desse jeito. Por outro lado, a gente pensa aquele carinha que tudo um algoritmo vai resolver na vida dele. Tá? Então, nós temos que achar um meio termo entre esses dois fatores. Ou seja, tem os limites do controle, até onde pode ir, e tem também os limites das possibilidades. E a gente tem que entender que a inteligência artificial ela não vai competir com as pessoas. Pelo contrário, ela vai se somar às pessoas para que a gente possa ter as coisas, eu diria para vocês, uma gestão pública mais eficiente. Quando a gente começa a juntar pessoas e inteligência, a gente vai ter algo bem mais viável. Gente, obrigado pela participação de vocês. Era isso que eu tinha para falar nesse momento. Muito obrigada, José Dilton. Várias perguntas, né? Tem uma lista aqui, viu, José Dilton? Tá? Tem que dar tempo para responder todas. Como é que a gente vai resolver esse problema dos gestores do controle social? Eu chamaria, então, agora o Ricardo e o Fábio para fazerem a explanação, né, da experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, em seguida, eu vou abrir para as questões. Né? Então, anotem as questões, as sugestões, as considerações de vocês. Ok? Bom, deixa eu só testar aqui. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Ricardo, esse aqui é o meu colega Fábio. Nós trabalhamos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no setor de informações estratégicas. Eu agradeço o convite da professora Patrícia para a gente poder apresentar um pouco do nosso trabalho aqui no seminário de vocês. Agradeço a indicação do professor José Dilton, né?
Agradeço também a palestra que ele apresentou agora, porque eu não sou professor e o Fábio também não, então ele explicou boa parte do nosso trabalho, né, do Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, como esse trabalho novo de análise de dados está sendo feito em todos os tribunais de contas da União, né? A gente compartilha informação, compartilha ferramentas, a gente conversa quase que diariamente, né, em grupos de WhatsApp, enfim, pela internet. Então, é um trabalho conjunto, aí, uma luta conjunta que a gente vem exercendo e que está dando resultado, né? Está dando muito resultado. O TCE da Paraíba é um dos pioneiros nessa área de análise de dados. Aí a gente tem compartilhado muita informação e ferramentas com o TCE da Paraíba e outros tribunais de contas. Bom, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele fiscaliza tanto o governo estadual, né, as contas do governo estadual, quanto também dos municípios do Estado de São Paulo. Então são 644 municípios, com exceção da capital, que a capital é auditada pelo Tribunal de Contas do município, né? A nossa auditoria, ela vai desde as contas anuais, né, de cada órgão, governo do estado, prefeituras, câmaras, autarquias, empresas estaduais, fundações e universidades, né, Patrícia, inclusive a USP. Então, eu tive uma reclamação aqui do administrativo da USP, né? Pô, Tribunal de Contas aqui de São Paulo, puxa vida, né? Fora, né? Enfim, Não, pode ficar aqui. Um dos nossos órgãos direcionados. E, bom, enfim, desde as contas anuais até o processo de compras públicas, de licitações, contratações, atos de pessoal, aposentadoria, repasses ao terceiro setor, certo? Então é um imenso mundo aí de assuntos que hoje, boa parte deles, a gente coleta de forma eletrônica. Então, hoje, as bases incorporadas pelos tribunais de contas são enormes, né? Então, como que a gente vai tratar esses dados, essa grande quantidade de informações, sem a utilização de ferramentas adequadas, sem a utilização de técnicas adequadas de análise de dados? Bom, hoje, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já vem trabalhando com algumas técnicas de análise de dados, tá? Algumas ainda embrionárias, ok? E algumas já avançadas em fase de produção. Bom, o primeiro trabalho nosso que a gente conseguiu montar foi montar regras de risco em relação ao... O Josilito falou bem, né? Mencionou bem como que ele montou a regra de risco lá no TCE da Paraíba. Esse trabalho aqui é um trabalho conjunto com outros tribunais de contas, onde foi feito o mapeamento dos riscos de CPFs e CNPJs, né, dos fornecedores dos órgãos gestionados do Tribunal de Contas. Existe um trabalho também de detecção de anomalias, tá, usando técnicas básicas de estatística e também, por exemplo, a lei de Benford. Também vamos... Aqui já um estágio bem embrionário, na montagem de modelos preditivos, também com a ajuda de outros órgãos como CGU, TCU, okay? E a gente vai entrar aqui em detalhes em dois projetos que já estão em produção no Tribunal de Contas. O primeiro é base referencial de preços, a partir das notas fiscais eletrônicas, e o segundo projeto que o Fábio vai demonstrar, que vai apresentar aqui, análise de redes de relacionamento. Okay? Uma parte importante do nosso trabalho é em relação aos cursos de análise de dados que a gente elabora e a gente disponibiliza aos nossos agentes, né? Por quê? O principal trabalho do nosso agente de fiscalização, né, e eu acho que é onde a gente tem que se preocupar mais, é porque o sujeito que vai lá na rua, em loco, ele não tem muita facilidade, não tem muito costume no uso de ferramentas de inteligência, tá? O próprio José Dilton, ele sabe muito bem disso, né? Então, como que essa informação pode chegar de forma mais fácil, de forma mais digerida possível à ponta, né? Então a gente se preocupa muito com isso, inclusive fornecendo cursos, desde a parte mais
complexa, né, em análise de dados, até as questões mais de visualização mesmo dos painéis que a gente monta. Bom, um dos principais problemas de fiscalização é em relação a preços, né? Então, nesse processo de compras públicas, ou você tem, quando existe um fraude nesse processo de compras, ou você tem problema no preço, ou você tem problema na execução, né? Pode ser que aquele preço contratado esteja dentro do preço de mercado, mas no processo de execução vai ocorrer alguma falha na distribuição da mercadoria, ou mesmo